Jeremias, capítulo 29, versículo 1. Vamos chegar no 11. 29, capítulo 29. Isso. 29. Quem achou diz glória a Deus. Quem não achou diz misericórdia. Quem não sabe onde fica ou fica travado a Bíblia diz: ai de mim que estou perecendo. Versículo 1 diz assim: e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá, Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém. Então, no início, aí nos versículos 1 e 2, vocês estão vendo que as palavras que a gente vai ler são da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto do povo que estava cativo onde? Na Babilônia. Então, Jeremias em Jerusalém escreve uma carta para aqueles que estão cativos. Cativos estão como? Presos, né? Haviam sido transportados para a Babilônia. Essa carta, versículo 3, foi pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, através desse cidadão que estava indo para a Babilônia, foi enviada a carta. O que tinha na carta? Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Ele começa a trazer, ele escreve a carta, na verdade, ele transcreve a carta. Deus usa o profeta para escrever uma carta, ou seja, Deus manda uma carta para o povo, por meio de Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E diz a quem? A todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Então Deus deixa claro que foi quem que levou eles para lá. Quem permitiu isso? Deus. Versículo 5. O que tinha exatamente? O que Deus queria dizer a esse povo? Repita comigo. Edificai casas e habitai-as. Plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossos filhos a maridos, vossas filhas, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Repita comigo ainda. Procurai a paz da cidade onde vos fiz transportar. E orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz, vós tereis paz. Até aí por enquanto. Até o 7 por enquanto. Vocês entenderam o teor da carta do Senhor? Vamos entender com clareza. O povo de Jerusalém, a gente conhece a história de Judá, né? Judá, o reino está sendo dividido em Israel e Judá. O povo de Israel já estava cativo, já tinha ido cativo, mas o povo de Judá vai depois. E quando o povo vai, fica lá, e o Senhor manda o profeta Jeremias, que já tinha alertado o povo, mas o povo não viu, vários outros profetas, chega agora num determinado momento do cativeiro e traz uma palavra por meio de uma carta. Não poderia ter enviado uma pessoa para lá? Não poderia ter enviado o profeta, o próprio Jeremias para lá? Manda uma carta. E aí Deus, nessa carta, que foi lida para o povo, diz: assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel, que vos trouxe para cá. Eu trouxe vocês para cá. Meu Deus, o que é que Deus quer falar com a gente aqui, cativeiro, preso? Será que agora nessa carta ele vai dizendo: vou livrar vocês, vou salvá-los da mão desse povo, operarei grandes milagres como operei no Egito Antigo? Não. A palavra foi: edificar casa.
Viva no meio desse povo. Continue vivendo e se dando em casamento. Continue trabalhando. Ore pela cidade onde vocês estão. E é interessante, quando ele diz assim no final do 7, e orai por ela essa cidade. E orai por essa cidade ao Senhor. Porque na sua paz, quando fala na sua paz, na paz que haverá nessa cidade, vocês tereis paz. O que isso tem a ver com a gente? Amados, o Senhor nos transportou, segundo o que a palavra fala em Colossenses capítulo 1, se eu não me engano, versículo 13. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Éramos cativos, assim como o povo de Israel estava cativo. Mas esse povo era cativo fisicamente. Espiritualmente eram livres, porque pertenciam ao Senhor. E ninguém podia fazer nada com eles se não fosse da permissão do Senhor. Verdade. Assim somos nós. Cativos na carne, presos ao pecado pela carne, mas libertos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Não podemos olhar para o mundo e justificar os nossos erros, ou a nossa incompetência, ou os nossos medos, ou a nossa fraqueza, porque o mundo está ruim, ou porque o mundo é mau, porque ele é mau e ele já é maligno. Assim como Israel estava no contexto que Nabucodonosor reinava, e a palavra, historicamente falando, nos diz que era um povo muito ruim. Mas o Senhor, assim como fez com aquele povo, vem sobre nós e diz: edificai casa. No cativeiro. Construam casa. Casem. Vivam. Plantem vinha. Continuem vivendo. E orem pela paz da cidade. Orem pela paz do lugar onde você está. Porque se esse lugar onde você está tiver paz, você terá paz. Você começa a entender que semelhança tremenda. Às vezes a gente olha, simplesmente olhando para aqui, lembrando o povo de Israel. Isso é o que Deus está falando comigo e com você hoje. O Senhor nos deu, segundo o que a palavra diz em João capítulo 14, uma paz que excede todo entendimento. As pessoas continuarão sendo más porque elas não conhecem o Senhor que você conhece. Elas vão te perseguir porque não conhecem o Deus que você conhece. Elas vão enganar, elas vão roubar, elas vão trapacear porque é o que ela conhece. Mas nós não pertencemos mais a esse reino. Estamos nele, mas não pertencemos nele. Porque o Senhor, somos o povo do Senhor. E como povo do Senhor, vivemos para o Senhor. No meio de toda essa tribulação. Mas, se eu oro pelo lugar onde eu estou, e experimento a paz que foi me dada, nada consegue me afetar. Então, quais são as batalhas que muitas vezes enfrentamos hoje diariamente, ou as lutas que enfrentamos diariamente? Queremos que o mundo, que jaz no maligno, que o nosso Deus poderoso, soberano, permitiu que assim estivesse, queremos mudar isso. Ou queremos questionar a Deus porque o mundo está assim. Não, amados. Nós não estamos no mundo. Nós não somos do mundo. O que é que Jesus veio dizer? Pai, eles não são do mundo como eu não sou. Estão lá, mas estão para referência, para a glória, para testemunho do teu poder, para testemunho da tua graça. Nós estamos aqui para Quitinga, para que Jardim Tropical, para que Abaeté, Estrada Velha, sabe? Veja o poder de Deus emanado em pessoas que não são dominadas pelas coisas da terra. Por isso estamos aqui, para servir de testemunho. Atos capítulo 1, 8, ser-me-eis testemunhas. Seria muito mais fácil para Deus tirar você de toda situação de contexto de mundo, porque o mundo é miserável, porque o mundo quer a sua morte, porque Ele quer que você esteja desesperado. Mas não. Por amor ao mundo, e você foi alcançado porque alguém falou e pregou e ficou, estamos aqui para testemunho. Porque dirão, é difícil, mas vão olhar para você e ver que você está de pé. Vão olhar e dizer, não dá, porque é muito gostoso o sexo, é muito gostoso a droga, é muito gostoso as festas, é muito gostoso isso.
Mas por que você não é atraído por isso? Porque tem algo que eu descobri que é melhor. Fomos colocados, estamos aqui para testemunho da verdade. Estamos aqui para testemunho de que Deus é poderoso para, no meio do cativeiro, no meio de um mundo que está em trevas, fazer com que a luz continue raiando e brilhando e mostrando que Ele pega essas porcariazinhas que estavam cativas e, através delas, possa impactar o mundo. Por isso estamos aqui. Precisamos deixar a covardia que nos cerca e dizer: Senhor, por que o Senhor não volta logo? Por que não leva a sua igreja? Porque o Senhor quer você aqui para testemunhar da grandeza dele, para testemunhar do amor dele, para revelar a glória dele, para revelar o poder dele, para que mais e mais pessoas se rendam, para que mais e mais pessoas se arrependam. É assim. O Senhor não voltou ainda, não é porque Ele é tardio, porque Ele se atrasou. É dando oportunidade para que outros conheçam. E essas pessoas verão a glória que está em mim e em você. Então por que vamos ficar nos debatendo? Porque eu tenho que comprar, eu tenho que construir. Quando ele fala construir casa, não é a sua preocupação. Não é o seu alvo o casamento. Não é o seu alvo o plantio. O que ele está dizendo com isso? Continue trabalhando, mas trabalhando segundo a minha força. Trabalhando com a minha capacidade. Porque o mundo vai dizer que não tem dinheiro, porque o mundo vai dizer que é difícil. Eles verão o que eu faço, como eu abençoo aqueles que me servem. Isso será para a glória dele. Porque não importa se você é um bom administrador. Não importa se você tem um bom emprego. Se não vem dele, não presta. Nenhuma boa dádiva pode ser dada ao homem se não vier de Deus. Porque tudo que o mundo dá, ele cobra. Tudo que o mundo te dá, cobra. Seja tempo, e você perde sua família por falta de tempo. Seja sua atenção e dedicação, e você perde tempos, momentos felizes, maravilhosos com quem você gostaria e deveria compartilhar mais, porque tudo tem preço nessa terra. E o que Deus te deu foi de graça. Não há preço. Deus nos deu de graça. Então não tem. Então a gente fica às vezes cego, iludido, e esquece as coisas que são simples. É para viver para Ele. É estar rindo sim, é estar contente sim, é estar feliz sim. E feliz por quê? Porque você é tão difícil quanto eu. Mas você é companheiro meu. Porque eu não estou lutando contra você. Talvez a sua ideia não bata com a minha. Mas se a gente parar um pouco e sentar e conversar, queremos a mesma coisa. Maravilha. Porque não queremos o mundo. Não queremos o mundo. Já passamos por ele. Já sofremos na mão dele. Então temos que continuar. Então vamos continuar na dependência do Senhor, na graça do Senhor. Deixa os sentidos que foram danificados, sentimentos que foram danificados, que nos levam à inveja, que nos levam ao ciúme, que nos leva à desavença. Isso é que tinha lá fora. Você não deu algo novo. E para começar do novo, ele falou: vocês não são nada, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então não importa a minha percepção. Importa a percepção que o Espírito coloca em mim. E essa percepção do Espírito é que me aproxima de você. Essa percepção do Espírito faz entender que você não é melhor do que eu. Essa percepção do Espírito me dá prazer de estar com você. Porque vem do Senhor. Então, por mais que você seja uma pessoa difícil, eu preciso me relacionar com você. Eu preciso porque nós estamos do mesmo lado. Que é o lado do Senhor. E queremos a mesma coisa. Continuando o texto, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane aos vossos profetas que estão no meio de vós, nem aos vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles os profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Que falsos profetas são esses? Irmãos, Deus vai mudar. A sua história vai mudar. Vai melhorar. Vai passar dificuldades. Sabe? Essas batalhas, essas pressões, essas dificuldades. Vai melhorar. Mentira. Mentira. É mentira. São falsos profetas. No mundo não tem melhora. Por que não tem melhora?
Eu vos enviei como ovelhas ao meio de lobos. Jesus disse isso. No mundo, João capítulo 16, 53, tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que vai melhorar é a tua compreensão de que você tem uma paz que excede todo entendimento. Você tem uma paz que falta de dinheiro não pode roubar. Você tem uma paz que falta de saúde não pode roubar. Você tem uma paz que o governo diz assim, ó, a gasolina agora, meu amigo, é o seguinte, gasolina agora é 500 contos, né, para encher o tanque. Né? O feijão está aí, isso aqui. Ah, meu Deus! Quem te sustenta é o Pai. Você está tão atrelado ao Senhor que o cara fala o seguinte: amigo, você não tá mais, você não vai trabalhar mais. Você está demitido e acabou, e não tem mais condição de você trabalhar, e você não presta. Quem te sustenta é Deus. Você não vive na força desse mundo, na capacidade desse mundo. Quando você não entende isso, você está chorando. A gente está retendo o que é de Deus, né? Até uma coisa que eu vi nos outros, guardando, economizando. Não, porque se eu gastar aqui, vem meu irmão lá. Mas se eu comer o feijão de hoje, como o feijão hoje? Amanhã Deus dá mais. É dando o que você recebe, é compartilhando. Sabe? A gente não vive no contexto do mundo. A gente não vive isso. Então, os falsos profetas dizem, não, porque o Senhor vai te abençoar e vai te dar. E quantos estão frustrados hoje? Porque ele dizimou achando que ia receber. Irmão, trabalhe, dê ao Senhor e essa coisa que menos vai voltar, vai, mas não é como você está pensando. É porque a gente tem uma compreensão da coisa que quando alguém dá 1 quilo de farinha para a gente, 1 quilo de açúcar, é humilhação. Humilhação? Isso é humilhação? Não sabe o que é humilhação. Humilhação foi o que Jesus passou por mim e por você. Humilhação foi deixar a glória dele se tornar um nada que nem você se tornou. Isso é humilhação. Isso é humilhação. Eu deixar a glória do Pai e me tornar homem, pecador, homem que é dominado pela carne, né? Então isso é humilhação, né? Bem, então você recebeu 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, uma compra, alguém lhe dá um dinheiro, alguém lhe dá uma roupa usada, nunca foi humilhação. Nunca foi humilhação. Jesus disse aos discípulos certa vez, não leve uma bolsa reserva não. Entra na casa das pessoas de saudai, né? Pai seja convosco quando te receberem, e comei de tudo que foi posto na mesa. Diga não ao obreiro do seu salário. Isso é o sustento de Deus, mas a gente tem uma visão maligna que foi colocada e plantada em nós, que eu não posso pedir ajuda, eu não posso mostrar às pessoas que eu preciso, eu não posso falar que eu tenho necessidade, vou achar o que é de mim. Não vivemos no mundo, vivemos dentro de família, vivemos com irmãos. Não tem uma roupa e você viu isso e você pode me assistir com uma roupa sua, não precisa ser nova, pode ser usada. Isso não vai ser humilhação também. Talvez você tenha 2 chinelos, o seu chinelo está um pouco gastinho, você quis compartilhar comigo, amém. Isso é amor, é prova de amor. A gente tem que parar dessa mentalidade maligna, desse mundo maligno que fala, poxa, não poderia comprar um novo? Cada um dá daquilo que pode dar. Então, e aí vem os profetas com besteira, porque Deus vai te dar um novo, e se Deus quiser te dar um carro velho? Não vai te levar de um canto para outro, não. Porque Deus não dá, que Deus é que você conhece? Mamon? Essa entidade maligna das trevas que fica discutindo a cabeça das pessoas que tem que ter posses? Qual é o teu Deus? Qual é o teu Deus? Que supre as necessidades? Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha carros, andava de cidade em cidade, a pé. Não era a graça de Deus que era com Jesus? Seria diferente conosco? Quando alguém prega, falando da verdade do reino, gente, vem sofrimento, está arrependido. Você pensa o quê? Você está no spa? Aqui é férias? Né? Eu ouvia muito quando Deus não gostou deste mundo para sofrer. Irmã, Deus não trouxe a gente no mundo para sofrer, mas o pecado fez isso. Já se encarregou disso. A gente já está na vida de sofrimento, né? No pecado. Jesus vem para iluminar nossas vidas e nos dar uma paz que nós não tínhamos. Mas é quando fala, usava muito essa frase, mas no sentido assim, vê que você está passando por
determinada situação complicada, que Deus não está permitindo o que é pecado, entendeu? E às vezes Deus permite que o povo estava no cativeiro, mas Deus diz, mesmo nessa circunstância que você está, continue vivendo. Por isso, através da vida de vocês. eu lembro, irmã, que eu fiquei muito triste uma vez e choroso, porque tudo é entendimento e compreensão. Com o passar dos anos, aquela má compreensão veio à tona. Uma certa época, há alguns anos atrás, eu trabalhei como diácono, né? Eu era diácono e ajudava a igreja na tesouraria. Acho que Natanael não era nem nascido ainda, então tem vários anos atrás. Até ela está com 13, ele não era nascido, então vários anos atrás. E a gente estava com uma situação muito difícil financeiramente. Só tinha eu e a Auri. E aí eu estava voltando do colégio que eu trabalhava nesse dia, encontrei um irmão na rua. Ô irmão, Pai do Senhor, tudo bom? Tudo. Pai do Senhor, tá com o negócio todo. Irmão, eu quero te pedir perdão. Pedir perdão? Que perdão, irmão. Olha, irmão, eu vi você trabalhando na tesouraria, ajudando lá e tal. Eu falei, como é que a igreja vai pra frente? Bota o irmão miserável desse para tomar conta da tesouraria. Irmão, aquele ali o chão abriu, né? O chão abriu, não sabia como fazia, se eu pulava de cabeça, eu só descia de corpo inteiro. E aí eu fiquei triste, mas não, irmão. Irmão, você me perdoa? Perdoa, estou perdoado. Estou perdoado. Deus continua te abençoando, fortalecendo, amém. Me abraçou e foi. E dali só fui chorar, né? Fui pra cá chorando. Cheguei no quarto da minha esposa, chorei. Fui, contei, chorei. E aquilo pra mim foi muito doloroso. Mas com o passar do tempo, com a maturidade chegando, não é que ele estava certo? Né? Não era miserável mesmo? Eu estava preocupado com o quê? Né? Eu falei, Senhor, eu não tenho nada mesmo. E para esse mundo eu sou miserável, então tá tudo certo. E então eu fui amadurecendo. Então, mas na hora, por falta de sabedoria, então às vezes a falta de sabedoria nos leva a aceitar essa palavra do profeta. Né? Tem gente que não tem o que dizer, só quer dizer coisa boa. Se você não tem o que dizer, cala a boca. Porque eu não estou dizendo que você abençoar uma pessoa é errado. Mas você tem que abençoar a pessoa segundo Deus, não é segundo você. Porque a gente tem essa mania humana de se condoer. Ou vai dar certo, né? E se ele quebra a cara quando sai daqui? Você disse que dá certo. É melhor você falar, você te dê graça, viu? Porque se acontecer alguma coisa vai ficar tudo em paz. Aí eu lembro do profeta Natan. Certo dia Davi lá chegou, né? E suspirando com Deus, Senhor. Ele olhando pela janela do palácio dele, morando no palácio. Ele viu a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, numa tenda. Imagina, bate uma barraquinha na tenda. Aí ele, como pode eu morar num palácio? Meu Deus, né? Habitando numa tenda. Vou construir um palácio, um templo para o meu Deus. Aí o profeta Natan ouve, é de Deus, construa mesmo, porque Deus é contigo. Deus falou alguma coisa com ele? Mas ele achou lindo, né? E aí ele foi embora, todo feliz, quando chegou em casa. Aí Deus perguntou a ele, por acaso algum dia eu pedi algum tempo a alguém? Tomou logo a galinha dele pulando. Eu te disse por acaso que eu precisava de alguma coisa? E eu te disse que será por ele que eu vou fazer essa coisa? Volte para Davi e diga que ele não vai construir nada. Não foi a palavra boa? Não foi boa intenção? Vamos usar nossos lábios. Nossos lábios têm que ser usados para a glória de Deus. Para ser usados em favor do Senhor. Imagina chegar lá. Ô Davi, diga, eu já estou com esse preparativo, já estou cheio de ideia. Ô Davi, calma, devagar, segura a onda aí que o bicho está pegando. Esse bicho é pegando sou eu. Rapaz, não é para fazer não. Você não disse? Me emocionei, né? Mas ele disse não. Às vezes, né? Então a gente tem que ter controle nessa coisa. Por isso que eles falam, negue-se a si mesmo. Tome sobre cada dia a sua cruz. Você só pensa na coisa negativa, né? Que a gente pensa, não, porque se a tentação vier eu tenho que negar. Até na coisa boa. Porque se não for vontade de Deus, vai dar errado, irmão. Entendeu? E também esquecendo um princípio básico de não falar o nome de Deus em vão. Muitas vezes a gente diz que ouviu Deus falar e Deus falou comigo. Né? De Deus. E aí eu lembro, sabe o que eu lembrei? Do ativismo. Um mal que atinge muitos pastores e muitas pessoas. Eu tenho que acolher, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer. Deus te falou o quê?
Às vezes você está gastando energia desnecessária ou está até atrapalhando. O que é que Deus quer? Tire os olhos naturais e ouça o Senhor. Uma coisa que já tem até falando que eu achei interessante foi o fato de que quando você estiver confuso e a mente estiver, né, faça a palavra. A palavra é a resposta. Palavra, porque às vezes a gente vai até pelo nosso pensamento, né? Pelo que a gente até tem informado, até é uma boa intenção, mas o que a palavra ensina? Né? E isso é tão sério que dentro desse contexto, né, de mundo e Jesus, você vê que, meu Deus, é tão evidente. Não é que eu saiba tudo, não falo isso por saber, não, porque isso é revelação que a gente sabe pouquíssimo. Mas a palavra não escreve quem é o Senhor. Se ele sendo Deus, destituiu a Bíblia de tudo para estar aqui sem nada, como é possível viver uma coisa diferente daquilo que ele viveu? É mais do que o que ele escreveu. Ele viveu. Né? Ele viveu. Uma coisa interessante. Porque não bate, não se encaixa. O meu maior ponto é esse. E eu gostei dessa palavra porque, tipo assim, na hora a gente fica com a mente falando, meu Deus, e na palavra, porque na palavra você vai achar a resposta. Você vai olhar a vida de Jesus, você vai ver como Deus pensa, como Deus vê, como ele sente. Entende? Mais até poderoso que dizer, meu Deus, eu até tenho um aconselhamento para ver, mas é a palavra. É ela que vai, né, desmistificar todo o que eu penso, o que eu acho. Tirar as dúvidas, né? Até uma coisa boa que eu tenho formado, mas o que é a palavra? Bem, continuando aqui, depois a gente pega você. Versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados, repita comigo, 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Deixa eu trazer a clareza para vocês. Você lembra que no versículo anterior a gente leu ele falando para ter cuidado com os profetas, né? Anunciando coisa boa. Aí eu fiz a comparação com o nosso tempo, que faz prosperidade para tanta coisa. Aí Deus ele deixa claro no versículo 10 por que tem que ter cuidado. Porque depois de 70 anos, eu visitarei vocês. 70 anos. Digamos que o cara já está lá com 60 ou 50. Eu vou crer, a desse meu filho vai viver isso aí, mas então é melhor depender do Senhor, entendeu? Isso é interessante porque vamos desmistificar. Jesus vai voltar? Jesus vai voltar? É como aqui o caso de Babilônia. Pode ser que seja quando você está aqui ainda, pode ser que seja seu filho, seu neto. O tempo que ele está dando é para a salvação de muitos, de mais outros. Então, vamos deixar de egoísmo. Jesus volta logo porque eu quero me salvar. Aproveita o que Deus tem te dado. Vive a graça, seja o testemunho referencial, obedecendo, ouvindo, fazendo o que Ele quer. Não é que a sua cabeça diz, para você se sentir bem. Estou bem porque eu estou visitando. Estou bem porque eu estou falando. Jesus, uma palavra que já se me deixou muito clara e uma coisa que tem marcado minha vida. O que Jesus falava era espírito e vida. Muito mais que falar é viver. Por isso que uma coisa que a gente sempre fez questão, vão lá em casa, viva lá com a gente, conviva, estejamos juntos. Por quê? Porque você vai ouvir falar um bocado de coisa, mas as ações são muito mais poderosas que as palavras. E isso faz diferença. Jesus estava ali, aí Jesus estava com todo mundo, com 12, mas muitos outros que estavam ali próximos, estavam ali, ó, querendo, vivendo, e com certeza muitos desses conseguiram se converter. Precisamos abrir a cabeça para entender o que o Espírito está nos falando hoje. Aí entra o versículo 11. Agora o versículo 11 tem todo sentido. Quando ele fala, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Eu quero o bem de vocês. Eu quero sim que vocês estejam sim livres do cativeiro. Mas o cativeiro não é como vocês estão vendo.
Não é viver nesse mundo como você está achando que tem que viver. É para a minha glória, é para testemunho, é para a minha ressurreição. Jesus foi o primeiro de muitos, não foi? De muitos filhos. Primogênito. O que Jesus fez? Ele foi primeiro de quê? Vamos entender o que Jesus foi? Primeiro de quê? Primeiro a morrer. Foi? Começou por aí. Primeiro a morrer pelo Pai, em nome do Pai, por mim e você. Então, primeiro de muitos. Então, eu também serei. Então, tenho que seguir Jesus. Então, ele foi o primeiro a morrer pelos outros. Eu morro pelos outros. Primeiro a ressuscitar. Eu vou ser o primeiro a ressuscitar. Jesus ressuscitou, vou ressuscitar também. Já ressuscitou porque você foi batizado. Esqueceu do batismo? Morto para o mundo, ressurreto para Deus. Você está vivo aqui, ó. Opa, já ressuscitou. Eita, pensei que era lá. É aqui, meu filho. Já ressuscitou. Então foi o primeiro, né? Aí pronto. Sentimento pode falar várias, mas está aqui. Aí a gente fica, ele foi o primeiro homem nos céus. Aí agora, quando for para agora, você não vai ser só ele no céu de homem, né? Mas nós também. Mas agora vamos fazer como Jesus fez, né? Primeiro a morrer pelos outros, negando a si mesmo, tornando-se servo de quem? De todos. Ninguém me ouve, ninguém me dá atenção. Aí você vai lá para João capítulo 15, versículo 35. Se ouvir a minha voz, ouvirão também a voz. Não sou eu que disse, é ele. Você fala 10, 20, 40 pessoas. Se meio ouviu, a palavra se cumpriu. Entendeu? Acabou. Ele disse, porque o pessoal está falando mal de mim. Chamaram Jesus de Beelzebu. Ele disse o quê? Se chamaram o dono da casa, ainda mais os seus domésticos. Chamou de quê? Empregados. O pessoal mais que não entende. Está escrito na Bíblia. Não foi eu que inventei. Então, chamaram Jesus de Beelzebu. Alguém já chamou de Beelzebu? Ele chamou de mentiroso, descarado, sem vergonha, né? Então é isso. Então, ainda o quê? Não, o Wilton já foi chamado. Nós dois, Wilton. Não era só você, não. Foi. Chamaram eu e o Wilton. Interessante foi. Deixa eu aproveitar que eu tocou nessa história. Aconteceu o seguinte: uma pessoa caminhava conosco há um certo tempo. E aí ela começou a ouvir outras coisas dessas pessoas. Então, ela começou a caminhar com a gente primeiro. Não viu placa? Não tem nome. Esse povo estranho se reúne nas casas. Tá estranho, porque lá fora tem placa, lá fora tem. Né? Isso foi um livro. Ela leu um livro de cunho religioso e ela achou que explanava sobre um movimento que na época estava em evidência. Isso. E aí ela me convidou para ir sentar. Não, vem aqui de noite no shopping para a gente poder conversar. Como a gente não parava também, tal. Aí Rubinha falou, não, vamos lá, vou lá. Aí chegando lá, não foi um convite, foi na verdade uma armadilha. Porque você lê esse livro, e aí começou a discorrer sobre as coisas, e aí uma coisa seria ela ter chamado para tirar uma dúvida sobre um livro que ela leu e ficou com dúvidas, mas não foi o que aconteceu. Ela leu um livro, trouxe para si o entendimento daquela metodologia que estava sendo exposta ali, e ela chegou e começou, eu li, você não leu, eu li, e eu confirmo aqui que você, seu pastor, é seita, vocês são descarados, você é satanista, vocês são seita, e aí começou a descascar. Não sei se aconteceu com você, mas aconteceu desfecho comigo. Depois de 6 anos, 7 anos, 8 anos, não lembro quantos anos foram. Eu fui dar uma aula para o filho do patrão de Wilton, aula particular, para Felipe, né? E quando eu fui para Felipe, Adécio, que é o pai dele, esqueceu de desmarcar. Então quando cheguei aqui no prédio, estava saindo Adécio. Jax, me desculpe, me atrapalhei, esqueci, rapaz, porque mudou a prova que eu dava de biologia e química. Mas ele ia ter uma prova de história, então eu ia estudar sozinho. Rapaz, me perdoe agora. Fique tranquilo, eu vou ter que passar um negócio termino. Não, te deixo lá, ele me deu uma carona. Aí eu ia comprar um telefone na época, passei tava a promoção no Hiper, né? Aí passei, comprei e tô indo pro ponto. E aí aí liguei pra ele, não teve a aula, a gente tem que ir pra vila hoje. Só que são 4 horas da tarde. Aí eu disse, você não vai pra vila? Só tem mulher lá. Não tem nenhum homem, fica lá, eu sei que tem uma Laura, a gente pode bater papo lá, tal. Não queria lá não. Pelo amor, mas você vai vir pra cá, pra Estrada Velha, chega aqui que hoje, depois voltar pra lá. Aí eu falei a verdade, eu vou orar aqui e vou ver o que é que eu resolvo. Quando eu cheguei na estação Transbordo,
cheguei na estação de transbordo, aí veio o ônibus Vale dos Lagos. Quando eu ia, aí o Senhor falou comigo, não pegue. Aí Deus falou comigo, não pegue. Aí eu falei, bem, então não é para ir para Vila, é para ir para casa. Vem um ônibus que eu para casa, não pegue. Eu falei, pronto, poxa, não é para ir para casa e não é para ir para Vila. Passou 2 ônibus para casa, mais 3 ônibus para Vila e eu lá parado, rodando na transbordo. Até a hora que ele fosse me liberar, né? Porque não é para ir para um canto, nem para outro. É para ir para onde? E pior que ele não respondeu mais nada, calou. E eu ali rodando sem saber o que é para fazer, né? Nesse meu rodar, eu me bato com essa menina que ele falou. Quando eu bati com a menina, Jackson, eu tava desesperado querendo falar com você há um tempo, eu tô te procurando, tava te achando que ia falar com você. E eu parado assim, diga, eu quero te pedir perdão. Hã? Aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu falei de você, de Wilton, eu quero pedir perdão, porque ela diz que sempre perdoa, perdão. A menina me abraçou e chorou, eu falei, Jesus. Aí eu abençoei ela. Ah, você não sabe o que você tirou de mim. Tá bom, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, vai em paz. Quando a irmã terminou, você pode ir. Aí chegou o Vale dos Lagos. Aí aquilo foi interessante para mim, porque não foi uma coisa de 10 minutos. Foi quase 1 hora de relógio. E o Senhor só fez me atrasar por causa de quem? Por causa dela. Ou seja, uma coisa que ela proferiu no passado, que ela precisava resolver porque ela não estava em paz. E o Senhor gerou a situação. Ela não é em paz. Né? Detalhe. Ela tem uma característica muito então, diferenciada. E para mim foi muito interessante aquilo que eu falei, Senhor, como o Senhor faz, porque não foi por amor a mim, foi por amor a ela. O Senhor me fez esperar, não foi por Jackson, porque Jackson é bom, porque Jackson é perdoar. Foi por ela, só por ela, porque ela estava num estado que ela estava angustiada. E por causa dela, então, aí Deus pode pegar você e sacrificar você por amor ao outro. Você é o cordeiro da vez. Talvez você vai estar em um lugar que as pessoas não vão compreender você. Mas você é o cordeiro usado para aquela situação para que outros sejam restaurados, sabe? E é por isso que Jesus foi o primeiro, porque ele foi cordeiro para todos nós. E nós seremos cordeiros em propriedades específicas. Seja no casamento, a esposa sendo cordeiro para a restauração do esposo. Seja o esposo sendo cordeiro para a salvação da esposa. Seja a gente no trabalho cordeiro para a restauração daquele local, daquelas pessoas. Então, somos o primeiro, gente. E a gente não entende isso. E não está claro para a gente. Será que não consegue enxergar isso? Essa complexidade que não é complexa, é simples. Que o Senhor nos foi o primeiro para que a gente andasse como Ele andou. Sendo mortos, oferecidos, sendo servos de todos, sendo compreendidos. Né? Então, são coisas que, logicamente, naturalmente, são difíceis. Mas pelo Espírito a revelação. A clareza. Aí entra o 12. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as ações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. E aqui é o desfecho final para mim e para você. Viva nesse mundo para a minha glória. Viva nesse lugar que jaz em trevas para a minha glória. Viva nesse lugar se oferecendo como cordeiro, sendo trabalhado, sendo restaurado, porque o que eu tenho para você vai acontecer. E quando o que eu tenho para você não é o carro que eu disse que eu ia te dar, não é a casa que eu ia te dar, não é o casamento perfeito que eu disse que eu ia te dar, é o teu momento comigo e a tua estada comigo. Porque vinde benditos meu Pai. Nós que suportamos o calor do dia, nós que suportamos as tribulações deste mundo, nós que nos santificamos, nós que fomos humilhados, e Ele nos exaltará na presença dEle, estaremos com Ele. Então, muito mais que um carro, muito mais que uma casa, muito mais que um casamento, muito mais que um emprego, muito mais que um momento de felicidade nessa terra, muito mais que prazeres momentâneos, a glória é o que Deus tem para mim, a glória é o que Deus tem para você, e isso é incomparável. Hebreus, e eu queria finalizar com essa palavra, em Hebreus capítulo 13. Desculpa que eu fico emocionado com essas coisas, não? Desculpa, Hebreus capítulo 12, versículo 3. Hebreus 12, 3. Eu vou ler 2 vezes para ver se entra devagarzinho por osmose, tá bom? Na nossa mente.
3. É melhor, deixa eu ver o 2. 2 e 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, do 2 ao 3. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto. Que gozo está proposto para mim e para você? A glória. A glória está proposta para nós. A glória é a promessa de Deus para nós. Suportou a cruz, desprezando, não dando importância, não ligando, não atentando à afronta. E assentou-se à direita de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradição dos pecadores, daqueles que não compreendem, daqueles que não enxergam, daqueles que não conseguem ouvir, que não conseguem entender, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, para que nós não venhamos desistir nem desfalecer em nossos ânimos. Vamos ler de novo? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus não é para ficar com os olhos fixos, às vezes, como a gente pensa. Tem que olhar para Jesus, viu? Tem que olhar para Jesus. Olhar para Jesus é ver o que ele passou. Olhar para Jesus é entender toda a tribulação, angústia, perseguição, sofrimento. Como ovelha, como ovelha, né? Diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca, né? Um homem que não tinha pecado, mas foi perseguido, foi contado como transgressor. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, porque essa fé nele ressuscita e renova a fé em mim. Essa fé nele vive a minha fé, que eu não tinha. Fez que o qual, está falando de Jesus, pelo gozo que lhe estava proposta, estará com o Pai, estará na glória com o Pai. Esse gozo também é para mim e para você. Por isso que nós somos hoje filhos por adoção. Estamos condenados, mas Jesus trouxe para nós o mesmo gozo que o Pai propôs para ele. Ele suportou a cruz, desprezando, não deu importância, a afronta. Assentou-se à destra de Deus. Aí vem de novo, considerai, dá importância, presta atenção nisso. Pois aquele que suportou tais contradições daqueles que não entendiam, daqueles que deveriam ser salvos, e não buscaram, e não entenderam essa salvação, para que... Pecadores contra si mesmos. Contra si mesmos. Contra si mesmos, pecadores contra si mesmos. Estão se prejudicando a si mesmos, né? É para eles mesmo. Até rapidinho, já, essa primeira parte, que você fala no sentido de olhar, né, a vida de Cristo, olhar, eu fiquei agora invertendo o quadro. Imagina se Jesus precisasse de um exemplo na Terra para fortalecer o homem dele, né? Porque o 3 fala disso. E às vezes o olhar é justamente a mesma coisa. Pode ser que você ache, ou realmente você esteja certo, de que ao redor não tem alguém que você possa se espelhar, né? Humanamente falando, fisicamente falando. Né? Mas quando ele diz olhar, justamente porque Cristo ele foi exemplo em tudo. Então não tem como dizer, nova palavra indesculpável, que a gente não tem, né? Foi até uma das discussões que a gente teve lá no passado, na casa de vocês. Não, a gente tem que ser exemplo. Isso não desmerece realmente a nossa condição de ser exemplo, ter uma missão em si. Mas nós não precisamos de um exemplo para ser exemplo, porque nós já temos um exemplo, né? Maravilha se formos todos exemplo, mas mesmo que não tenha, é o que ele quer dizer aqui. Porque Jesus, se fosse o contrário, o que tinha mesmo que, né, anunciar a glória de Deus. E finalizando, presta atenção nessa parte, olha que coisa interessante. Por que temos que olhar para Jesus, versículo 2? Por que temos que entender que essa glória é separada para nós? Por que temos que suportar a cruz e desprezar a afronta que vai vir, porque vai vir a afronta? Por que temos que considerar o que Jesus passou, que suportou essas contradições? Para que não venhamos enfraquecer, desfalecer. Não vos canseis. Para que não venhamos desfalecendo as vossas almas. nos cansar. Desfalecendo os nossos ânimos, irmão, está dando errado? É normal. Você não conseguiu o que você queria? Está normal. Sua casa, me desculpe a expressão, familiar, não só marido e mulher, mas de parentela, é um inferno? Está normal. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Sabe os valores? Já reparou que toda vez que você atenta para isso, você não consegue ouvir Deus?
Porque você está tão envolvido nos seus embates, nos seus problemas. Então, o que é isso? Me desculpem, egoísmo. Senhor, quando eu estiver bom, quando a minha casa chegar, quando eu conseguir, é agora, amados. Não é quando eu conseguir, é agora. Não há tempo. Porque mais importante que a sua casa restaurada são outros alcançados. Mas peraí, eu não tenho que cuidar da família? Se cuida com família não é com palavra, é com vida. Se conquista as coisas desse mundo, não é com palavra, é com vida. Porque a palavra diz claramente que nenhum homem prevalecerá pela força. E o que é vida? Viver isso aqui. Aí a gente está engodado, brigando, aconselhando. Viva. Cale. Ouça. Ore. Sofra. Pague o preço. E continue trabalhando. A casa vai chegar. Porque a palavra é verdadeira e ela se cumpre. É assim que acontece. Então, como a palavra dita que a gente usou foi de Jeremias 29, estamos no mesmo contexto. Num mundo que o imperador desse mundo é Satanás, mas não pertencemos a ele. Pertencemos a um Pai amoroso, justo, fiel, que tem nos abençoado tremendamente aqui nessa terra, para testemunho da glória dele. Amém? Eu disse nisso porque isso é muito profundo. Eu confesso que eu estou com vontade de ir para o meu quarto.